tipo a caixa de lápis de cor, né? A cor prata ali, o branco, tem todas as cores em si, né? Aí quando ele se fragmenta, ele vira 12, que é as 12 bases, né? As 12 cor bases, né? Que é ali as 12 notas da música, juntando com os sustenidos e bemóis, as 12 cores bases, né? Que são 7, com mais as terciárias que dão 12. É a caixinha de lápis de cor lá que tinha aquelas 12 cores. Essas 12 cores, elas são definidas na perspectiva do princípio ali, da base, né? Da luz. Então, né, quando a luz passa no prisma, ela se fragmenta em 7, que são o corpo dela, né? As 7 cores básicas, que tá ali nos chakras, né? Vermelho, laranja, amarelo, verde, né? O índigo, o azul, o violeta, né? O violeta. Olhando ali na, se fosse na escala musical do dó, né? Do violeta. Se você olhar ali no lado geovástico, do ponto azul, você vai olhar em lá menor. Então essas 7, né? Então você tem ali, para entender bem, a caixinha de lápis de cor, né? As 7 cores base. Quando vê, a partir do parâmetro referencial dessas 12 cores, na verdade, porque são 7 com as terciárias e dão 12. As primeiras caixinhas de lápis de cor são 12. Se eu não me engano, lá no passado tinha caixinha de lápis de cor de 7 cores, se eu não me engano. Se não me falha a memória, tinha 7 cores, mas eu me lembro bem que tinha de 12. Depois vocês podem ver que eles criaram mais 12 cores e começaram a fazer as caixinhas de 24. O que acontece? Essas 12 cores que surgiram depois foi com referência nas 12 primeiras, né? Foi ali uma mescla. Só que essas 12 próximas são bem definidas também. Ou seja, essas 12 primeiras são as almas mais velhas, né? As consciências mais velhas, mais próximas do centro. Essas outras 12 já são velhas também, porque estão próximas do centro, mas já vêm depois dessas 12. Ou seja, são mais novas, porém ainda são velhas, né? São os deuses, os 12 deuses. Esses outros 12 já são semideuses. E assim, eu estou dando uma analogia coerente para vocês entenderem o processo. Então, na medida que vai se fragmentando, né, vai gerando degradês, você vai ter cores definidas até um certo ponto. Aí você tem 12 cores, depois tem caixinha de 24, depois tem caixinha de 36 e vai se fragmentando. Só que vai chegar num ponto que essas cores que vão se fragmentando vai ficar tão distante lá do centro que você vai perder ali o parâmetro de referência. O vermelho, ele não sabe mais se ele é vermelho, se ele é amarelo, porque está tão distante do centro que ele perde as referências. Você precisa pegar uma cor lá que você não sabe qual que é e trazer para o próximo para você se auto-identificar, para ela se auto-identificar como uma cor que é, uma cor definida. Entende? Assim também são as almas. Quanto mais a alma vai criar no escuro, quanto mais longe ela fica dessa verdade, desse centro, mais ela se perde de si mesma. É por isso que muitas pessoas hoje não sabem o que são, o que gostam, porque estão longe da verdade. Então ela não tem perspectiva para saber o que é, nem o que ela é. Entendeu? Quando as cores são bem definidas, por exemplo, o laranja. O laranja sabe que ele é o laranja porque ele olha para um lado e ele vê o vermelho, ele olha para o outro e ele vê o amarelo, então ele fala, eu sou o laranja. Entendeu? Só que entre vermelho e amarelo, você tem o laranja em cor definida, mas entre o vermelho e o amarelo, você vai ter várias frequências, né? Várias tonalidades. Se for fragmentando assim, ó, você vai ter várias tonalidades de laranja. Só que laranja por laranja, eles ficam brigando, eles não sabem quem que são, eles vão ter que chegar. Esse laranja ele vai ter que chegar perto do vermelho e do amarelo para saber que é um laranja. Então, quanto mais distante, quanto mais caixinha vai se desdobrando, menos aquela alma, né? Aquela cor sabe quem ela é. Ela precisa aproximar do centro, precisa aproximar do sol, precisa aproximar da luz para saber quem é. E é isso que é a questão da verdade. Então, a verdade mergulha em si mesmo para se perder, para depois se reencontrar, entendeu? Então, o que acontece? Você vai ter a luz, vai ter o seu corpo, né, que é as 12 cores, depois você vai, que são os deuses, depois você vai ter os semideuses, que já são o corpo dos deuses, depois você já vai ter aí você vai pegar as mitologias, né? Nomes são estereótipos, né? Os nomes são só estereótipos. A questão é que vai se desdobrando as cores, mas você vai ter deus, semideus, titã. Vou dar um exemplo aqui do que eu tô querendo dizer sobre o Ozzy Pena, por exemplo. Ele passa boas informações, concordo. Mas o que acontece, cara? Se ele tivesse preocupado com a verdade, e não só ele, essa galera, né, que você citou aí, o Red Pill, eles já teriam se unido a nós. E o orgulho deles, né, a vontade de ter razão deles, faz eles ficarem cegos e não perceber o quanto isso pode ser produtivo. Por exemplo, aqui na escola tem um portal, né? Todo mundo aqui que mostra, né, a honra, né, que é justo, que não vai fazer merda, tem o direito de publicar e tal. Se eles se unissem a nós, por exemplo, o Ozzy Pena, ele gosta de passar informação, né, ele gosta de mergulhar, detalhar, né, as informações. Então o que acontece? Esse lance da Tartária aí agora, né? O Bob já respondeu o que é a Tartária. Sumiu nas linhas do tempo porque são realidades relativas, né, paralelas, né, que plasmam temporalmente também, não só em quinta, em terceira e quarta dimensão, ou seja, no tempo e espaço.
Então agora, voltando essas informações, porque as informações não são mais ocultas, o Bob até falou que as pessoas podem surtar e dar esquizofrenia, porque terão linhas do tempos é, lineares, né, que são coerentes, porém bate de encontro com outras linhas que também são coerentes. Aí viram duas verdades opostas se degradando na mesma linha temporal, por assim dizer. E isso buga a cabeça deles, né? Então, mas o que acontece? Se o Bob já explicou, e é fácil entender aqui que tudo é um processo cognitivo, né? As realidades elas se desdobram a partir da perspectiva atemporal, de quinta dimensão. Entendido isso, eles poderiam se unir a nós e como gostam assim como eu também, como gostam de esmiuçar as informações, eles poderiam, por exemplo, um caso do Ozzy, ele poderia continuar fazendo o mesmo trabalho que ele faz, porém unificado com a verdade, unificado com a escola, falando pra galera que a verdade é viva, que o ponto de união é esse, que precisamos plasmar o reino, tudo unido com nós, mas continuar fazendo o trabalho dele, continuar passando a informação que ele gosta, continuar analisando a história, o que o governo escondeu, continuar normal, entendeu? Mas parar com esse orgulho, com essa palhaçada que ele tá agora, de cada um é o mestre de si mesmo, que ninguém pode seguir ninguém. Como que ele fala uma coisa dessa? O canal dele tá crescendo cada vez mais, vários seguidores seguindo ele, será que ele não percebe que ele tá sendo uma direção ali, né? Um rei, vamos dizer assim, né? Um guia, um sábio. Então ele se contradiz por si só, ele é incoerente pelo próprio comportamento dele, entendeu? Ele se contradiz no que fala e é. Então é isso, o orgulho deles os cegam, entendeu? Seja o Red Pill, seja o Ozzy Pena, seja o Ciência de Verdade, seja o Márcio lá do Além da Nuvem, essa galera tá tudo perdida. Aqui, unido com a verdade, aí sim eles seriam grandes. Eles não entendem o que o Bob já falou lá no livro lá. Reconheça a grandeza do outro e a sua brotará. Eles não reconhecem, eles querem brilhar, eles querem clarear o escuro. Entende? É o que o Bob fala, eles querem ser sol, mas não querem queimar como ele, não querem arder como ele. Essa é a questão, entendeu? Se esse pessoal parasse com essa infantilidade deles, reconhecesse que a verdade é viva, porque eles já viram, entendeu? Eu e o Josimar fizemos um vídeo pro Ozzy Pena e por Renan, falamos para eles que se eles estivessem preocupados com a verdade, eles verificariam o livro do Bob e os conteúdos da escola, que tudo isso que eles estão pesquisando, buscando, ralando aí para conseguir constatar, tudo isso que eles vêm linkando, constatando, se é que estão mesmo constatando, já não viram aqui, mas não quer dar o crédito, né? Vamos supor assim, vamos ser positivos. Eles não viram aqui na escola, eles estão procurando mesmo. Mas a gente já avisou que tudo isso que eles estão constatando aos poucos, tipo, que Hitler foi financiado, agora eles têm que entender o porquê, agora esse lance de Tartária, todas as questões dos judeus, tudo que eles estão constatando, já tem resposta aqui. E isso já foi avisado. Então, se eles estivessem preocupados com a verdade, eles não iam ficar cavando no escuro. Eles iam falar assim, não, a verdade já tá ali, vamos lá olhar. Né? Mas não. Amigo, se você não entendeu o que dizer, ou você não entendeu o trabalho que é ainda, ou você não entendeu a problemática do que eles estão fazendo. Eles não só seguem o caminho deles, eles passam mensagens que colocam as pessoas, dificultam as pessoas de acessar a verdade. Por exemplo, o Ozzy Pena e o Renan. Quando vai ver o vídeo deles, entenda primeiro o trabalho aqui, depois vai ver o vídeo deles certinho, entenda tudo que está acontecendo primeiro, para depois você falar. O que acontece? O Renan mesmo, por exemplo. O Renan, ele já falou que existe um problema muito grande em querer seguir pessoas. Você sabe o que é o rei, o 13? Aqui, o abstrato ali que direciona os sábios, os 12, o mesmo processo que acontece no átomo, desde o micro até o macro, existe um processo, entendeu? Um processo cognitivo da própria consciência. Esse processo, ele se desdobra em todos os reinos, mineral, vegetal, animal, humano e dévico. Porém, no humano, ele não está se desdobrando por causa de posicionamentos, tipo o que esses meninos estão fazendo. Se eles estiverem só seguindo o caminho deles, passando informação e etc., mas sem querer dirigir o tipo de posicionamento que as pessoas devem ter, tudo bem, mas não é. Eles querem fazer da forma deles e ainda colocam seus seguidores para enxergar o mundo, enxergar as coisas de uma forma que vai impedir eles de acessarem a verdade, acessarem aqui a escola, entrar em comunhão com o que a gente está fazendo, entendeu? Eles mesmo falam que nessa era não tem que seguir ninguém, não tem que ter um líder. Se você achar alguém falando que está com a verdade, que precisa ser seguido, etc., fique esperto, desvie, enfim. Eu te mando aqui o vídeo do Renan se você quiser ver. Eu sei muito bem do que eu tô falando, entende? A questão não é essa. Cada um tem seu caminho mesmo, mas a partir do momento que você começa a colocar pessoas contra a verdade, aí é problemático. É questão de honra e amor, justiça. Entendeu? Quando você se coloca contra a justiça, é problema. É isso, essa que é a questão. Você que não tá entendendo o que tá acontecendo. A questão aqui que não é uma briguinha de ego.
Eu falei perante a honra e o amor, justiça. Vocês têm que entender a verdade. Existe, como eu expliquei no outro vídeo, um posicionamento cognitivo e hierárquico, entendeu? Se, por exemplo, se no reino atômico é, é, a, a, a harmonia que deve ser feita ali, né? Os movimentos eletrônicos, o movimento da luz dentro do seu próprio corpo. Por exemplo, se o abstrato ali que guia os sábios, né, aqui já no reino humano, desdobrando do déficit, se no reino mineral cada um agisse do jeito que esses meninos estão querendo agir, né, direcionando as pessoas contra a direção que deve ser seguida, a gente não desdobraria no reino humano. É isso que vocês não estão entendendo. Não é assim que as coisas funcionam. Existe uma direção. Existem as realidades paralelas, as verdades relativas e a verdade absoluta. As verdades relativas, elas irão se dissolver. Só restará a verdade absoluta. Então, olhando daqui para lá, tem que haver posicionamentos. Olhando atemporalmente, não, tá tudo certo. Mas porque tá tudo certo, a gente vai sentar e deixar tudo acontecer? Seria tipo o taoísmo, ação através da não ação. Ação através da não ação não é sentar e esperar as coisas acontecer. Todo mundo tem que interagir, entendeu? Mas os posicionamentos têm que ser feitos. O guerreiro, ele respeita o Bob. Mais de uma vez eu sei disso, eu já falei com ele, sabe? Teve uma época que não só eu, a Michelle, outros mestres, a Aline, falavam com ele, trocavam mensagem com ele. Ele respeita o Bob. Esses dias ele fez um vídeo falando dessa galera, né, que faz canal, dizendo que está com a verdade, né? Falando que o povo é gado, que era pra ficar esperto com essa galera, e que esse povo aí tá viajando, algo assim, sabe? Um vídeo bem recente dele. Aí veio um ex-aluno, né? E foi dar uma de bom lá. Chegou lá no comentário e falou assim: ah, eu sei que você tá falando lá do Bob Navarro, né? A escola de Lúcifer e os seus seguidores. Faltou só falar o nome, é nóis, abraço. Falou lá, né? E veio uma outra menina e comentou assim também. Perguntou, né? Se tava falando, o Bob Navarro inclui nessas pessoas. O que o Guerreiro chegou e falou? O Guerreiro chegou e falou no comentário. Falou assim: não, o Bob Navarro ele não se inclui nessa questão do vídeo que eu falei, ele não inclui. Na verdade, o Bob Navarro ele tem uma teoria muito, muito interessante. Talvez eu incluiria ele em outra lista, mas nessa não, falou desse jeito. Então o Guerreiro, apesar dos pesares, ele é um cara inteligente sim, ele tem muitas teorias da hora, eu vi a maioria dos vídeos dele. Ele não aceita total, mas enfim, ainda que ele fale, né, desse negócio de gado, é loucura, né, negócio de Matrix, a gente viajando, ainda assim ele tem um grande respeito pelo Bob. Inclusive ele fez até um vídeo, que é aquele vídeo lá falando do sólidos platônicos, é um vídeo sobre Platão, que ele cita o Bob. Quem não viu aí, pode dar uma olhada lá, eu até trago aqui se for o caso. Ele cita o Bob, coloca foto, fala, inclusive tem um cara que a gente compartilha ideias parecidas, um cara muito inteligente, se chama Bob Navarro. Lá no vídeo dele ainda coloca uma fotinha do Bob.